turma, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Jean. Vamos iniciar nossa aula sobre segurança do trabalho. E nessa aula nós vamos falar sobre higiene e segurança do trabalho, tá? Qual a importância dela, qual o seu objetivo e finalidade para a área onde vocês estarão inseridos, tá? E adianto para vocês que o objetivo dessa aula aqui é compreender a importância de preservar a saúde e a integridade física do trabalhador, onde temos a finalidade de prover o acesso às informações sobre a segurança e saúde no meio de trabalho. Tá ok? Então vamos lá. Primeiramente, a gente vai ver aqui o nosso sumário, tá? Nós vamos aqui para a nossa primeira aula, onde vamos falar sobre conceituando a higiene ocupacional. E vamos falar um pouco sobre trabalho versus riscos, conceitos, tá? E o que é preciso para trabalhar com higiene ocupacional. É interessante que vocês acompanhem das suas apostilas, não percam nenhum minuto dessa aula. No decorrer da aula aí vamos passar alguma atividade para vocês, tá? Para que vocês estejam, para saber se realmente vocês estão afiados, tá ok? E logo depois da 1, a gente vai passar aqui para a aula de número 2, a avaliação da exposição aos agentes ambientais. A gente vai conhecer a classificação dos riscos ambientais, fatores determinantes de uma exposição, características das avaliações ambientais, estratégia de avaliação ambiental, limite de tolerância, nível de ação, valor teto, nexo casual e também vamos falar sobre medidas gerais de higiene ocupacional. Tá ok? Logo depois da aula, nós temos a aula 3, vamos falar sobre riscos físicos, né? Pressões normais, radiações ionizantes, etc. Na 4 também vamos falar sobre riscos físicos, na 5 risco químico. Tá legal? E eu acredito que assim nós fechamos a nossa aula com, ainda falamos sobre os químicos, né, biológicos, por último os biológicos, tá legal? Então nós temos aí, da nossa aula de higiene, muita coisa para a gente ver e aprender e estudar, tá legal? Então é interessante que vocês não percam essa aula, acompanhe aí da sua apostila, tá bem? Então vamos lá, aula de número 1. Conceituando a higiene ocupacional. O nosso objetivo aqui é conhecer definições sobre higiene ocupacional, conhecer instituições de pesquisa na área, em âmbito nacional e internacional, e também o mais interessante para nós, conhecer as etapas de antecipação, reconhecimento e avaliação dos riscos ocupacionais que nós estamos expostos na área de trabalho. Tá bem? Então vamos lá. Aí na apostila de vocês, 1.1, vamos falar primeiro sobre trabalho versus riscos. A gente vai conhecer o nosso trabalho versus o risco que nós estamos expostos na área de trabalho. Tá bem? Primeiro, todo e qualquer ambiente, tá, que a gente vá executar nossas atividades, nós estamos expostos, aliás, nós estamos cercados de perigo. Tá bem? E nós temos o risco, né? Se nós nos expor a esses perigos com o risco de vir se acidentar, tá bem? Então, vamos lá. O que ele fala aqui pra gente? O desenvolvimento tecnológico proporcionou enormes benefícios e conforto para o homem. Apesar das grandes vantagens advindas, o progresso também expôs os trabalhadores a diversos agentes potencialmente nocivos que, sob certas condições, podem provocar doenças ocupacionais ou desajuste, né, no organismo decorrente das condições de trabalho. Então é muito importante a gente saber a área em que estamos trabalhando, tá? Dependendo da área onde nós estamos trabalhando, nós podemos adquirir uma doença profissional ou uma doença do trabalho, tá bem? Tudo isso relacionado aqui ao trabalho versus exposição. E ele fala mais um pouquinho aqui embaixo. A higiene ocupacional, com o seu caráter prevencionista, tem como objetivo fundamental atuar nos ambientes de trabalho, né? Ou seja, alguns ambientes afetados, aplicando princípios administrativos da engenharia, da medicina, né? Para quê? Para controlar e prevenir as doenças ocupacionais. O objetivo aqui também é detectar os agentes nocivos, qualificando a sua intensidade ou concentração e propondo medidas de controle necessárias para assegurar as condições para realizar nossa atividade laboral de maneira mais segura possível. Esses agentes ambientais, ou seja, esses riscos que nós estamos expostos aí, nós vamos ver eles um por um
mais aqui na frente, tá? Continuando aqui a leitura, ele fala mais que a higiene ocupacional também é denominada higiene industrial ou higiene do trabalho, que não tem muita diferença, tá? É a área onde os profissionais de segurança exercerão grande parte de suas atividades prevencionistas. É aí que atua o SESMIT, tá? Nós atuamos na antecipação, reconhecimento e avaliação dos riscos, tá bem? Vamos aqui. Então, senhores, de acordo com essa figura aqui, os riscos ocupacionais estão à nossa volta, tá? E nós temos que ter medidas, né, de prevenção para poder não ficar exposto a esses riscos, tá bem? Conforme pede a imagem aí. Vamos ver mais à frente. Então, continuando aqui, nós temos aí a conceituação. Conceituação e higiene do trabalho, tá? Ela fala que é uma ciência, é como a ciência e arte, né? Que se dedica ao reconhecimento, avaliação e controle dos riscos ambientais. Quais são esses riscos? Eu acredito que alguns de vocês já viram quais são esses riscos, né? São os químicos, físicos, biológicos e ergonômicos. Tá faltando mais um aqui que ele não fala, né? Que ele não cita, que é o risco de acidente. Só que esse de acidente ele é, como podemos dizer, proporcional, né, ao que estamos expostos na área de trabalho. Tá legal? E ele fala que esses riscos aí, né, ou seja, esses riscos ambientais, eles estão sempre presentes no nosso local de trabalho. Logo aqui abaixo a gente vai apresentar algumas definições estabelecidas por importantes órgãos internacionais de pesquisa da área. Vamos ver aqui quais são eles, tá? Então, segundo a American Conference of Governmental Industry Higienista, né, a ACGIH, né, ela fala que a higiene industrial é uma ciência e uma arte que é objetiva, né, ela repete, né, a antecipação, o reconhecimento e avaliação e controle dos fatores ambientais e estresses originados do local de trabalho. Uai, estresse? Por que estresse? Senhores, nós vamos ver mais para frente que esses agentes aí que nós estamos expostos, eles podem levar a gente ao estresse. Então vamos lá, vamos tentar evitá-los. Então esses podem provocar doenças, tá? No decorrer da nossa vida laboral, prejudicando o que é a nossa saúde, nosso bem-estar, causando desconforto, e isso significa o quê? Que alguns trabalhadores eles podem se afastar ou não da sua área de trabalho. Aqui ele fala o seguinte também, segundo a América, né, que é a Associação da Higiene Industrial, é a ciência dedicada ao reconhecimento, avaliação, prevenção e controle dos fatores ambientais, né? Tensões emanadas e provocadas pelo local de trabalho que podem ocasionar enfermidades, prejudicar a saúde, bem-estar e desconforto significativo entre os trabalhadores e os cidadãos de comunidade, ou seja, além desses riscos ambientais causar prejuízo à saúde dos trabalhadores, também podem causar à comunidade ali que está em volta, né, da empresa, do local onde a indústria está funcionando. Tá ok? Então, segundo o Conselho Nacional de Segurança, né, lá dos Estados Unidos, ela fala que a higiene de trabalho é a ciência e a arte voltada à antecipação, reconhecimento, avaliação e controle dos fatores ou sobrecargas ambientais originadas do local de trabalho que podem causar doenças. Vejam bem, aqui ele já fala aqui, né, de acordo com a Conselho de Segurança, ele já fala que os riscos ambientais eles são uma sobrecarga sobre o corpo do ser humano, tá? Que podem levar a doenças e ao bem-estar do trabalhador. E também pode ser gerado desconforto, né, influenciar entre os trabalhadores ou cidadãos da comunidade. Reparem que tem, dependendo aqui do conselho, né, ou da instituição, ele dá, como eu posso dizer, um conceito diferente sobre a higiene de trabalho, mas todos falam sobre antecipação, controle, né, que tem que ter antecipação, reconhecimento e controle dos riscos. Tá bem? Eu vou passando aqui adiante, tá? Depois vocês podem dar uma olhada nisso aqui, mas eu vou passar aqui para frente que vai nos interessar melhor, tá bem? Então, como a gente falou bem na frente, conforme os conceitos aqui acima, nós temos aí a antecipação, o reconhecimento, logo depois nós temos a avaliação e depois a gente tem que ter o controle desses riscos. Então, vamos falar um pouco sobre cada um. Vamos lá. Agora vamos falar sobre a antecipação. O que fala antecipação?
A antecipação consiste em ações realizadas antes da concepção e instalação de qualquer novo local de trabalho. Então, antes de eu instalar um local de trabalho, eu tenho que me antecipar, eu tenho que verificar quais os riscos meus trabalhadores estão expostos ali no local de trabalho. Tá legal? E ele envolve uma análise de projeto, novas instalações, né? Onde a gente vai ver ali os impactos ambientais, a saúde ocupacional, tá? É verificada a questão de equipamentos, ferramentas, métodos e processos de trabalho, como é que a gente vai trabalhar, de que forma que o trabalhador vai trabalhar para não ficar exposto aos riscos. Veja bem que de acordo com a gente trabalha, ela fala que a empresa ela tem que antes antecipar os seus riscos, né? Para poder não expor os seus trabalhadores. De que forma que ela faz essa antecipação? Vamos já ver mais na frente. Vamos lá. Continua lendo. Ou ainda modificações, né? O que visa aqui a antecipação? Ela visa identificar os riscos potenciais, procurando alternativas de eliminação e neutralização desses riscos. Certo? Então, já na antecipação, a gente já procura verificar qual é esses riscos que tem maior potencial de causar lesões graves aos trabalhadores e ali na antecipação a gente já vai procurar tentar eliminar ou neutralizar esses riscos. Ainda na fase de planejamento de projeto, né, ou seja, na seleção de tecnologias mais seguras, menos poluente, envolvendo inclusive descartes de efluentes, resíduos resultantes, etc. Tá legal? Aqui na antecipação, ele fala que também constitui de normas, instruções e procedimentos para o correto funcionamento do processo, visando reduzir ou eliminar riscos que possam surgir, ou ainda, né, assegurar que sejam tomadas medidas eficazes para evitá-los. Isso pode requerer uma criação de normas ou procedimentos para compradores, projetistas, né, e para a contratação de prestadores de serviços, de modo a reduzir-se o máximo de probabilidade que surjam novos riscos durante o seu processo. E nessa etapa qualitativa pode ser fazer o uso de técnicas de análise de risco, como por exemplo uma APR, que é uma análise preliminar de risco, ou seja, onde qualquer trabalhador executar qualquer atividade, ele vai fazer ali uma análise preliminar do risco que ele está exposto ali na área. A mesma coisa a empresa deve fazer, tá? Buscar ali, fazer, botar no papel quais riscos está exposto o trabalhador, tá? Para que sejam tomadas medidas preventivas. No projeto de novas instalações, tá? Como no ruído de máximo de máquina, ou seja, às vezes a empresa manda, ou seja, a indústria manda uma máquina, um equipamento ruidoso, a empresa já tem que tomar providências para que a máquina não seja tão ruidosa, tentar eliminar aquele ruído para que o trabalhador não possa ter uma perda auditiva futuramente. Então, mais ou menos assim que funciona a parte de antecipação, tá? A gente vai falar mais um pouco sobre antecipação mais à frente, tá? Vamos lá. Vamos agora falar um pouco sobre reconhecimento. A etapa do reconhecimento, ele fala o seguinte, que o reconhecimento visa identificar os diversos fatores ambientais relacionados ao processo de trabalho, suas características, né, intrínsecas, ou seja, etapas, subprodutos, rejeitos, produto final, né, insumos e etc. E também compreender a natureza da extensão de seus efeitos no organismo do trabalhador ou ao meio ambiente. O reconhecimento também analisa as diferentes operações de processo, identifica a presença de agentes físicos, químicos, biológicos ou ergonômicos que possam prejudicar a saúde do trabalhador. E ela estima, né, o grau de risco que o trabalhador está exposto, se o grau de risco é 1, 2, 3 ou até mesmo 4. Então, o reconhecimento é um levantamento preliminar qualitativo dos riscos ocupacionais e vai exigir um conhecimento extenso e cuidadoso do processo, da operação, da matéria-prima utilizada, né, ou geradas em eventuais subprodutos. E aqui ele fala que nós temos o PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, né, conforme lá em NR número 9, que lá dentro do PPRA ele tem um mapa de risco, tá? Que esse mapa de risco ele é feito pelo pessoal da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, onde tem lá na NR número 5. E esse mapa de risco, ele vai mapear, tá? Como se fosse um layout ali da indústria ou da fábrica, onde vai ter os seus setores ali, que ele vai fazer o reconhecimento dos riscos conforme o setor. Conforme o setor ali que vai estar exposto, né, ele vai mapear, por exemplo, uma sala
administrativa, ele vai ver ali que o trabalhador está mais exposto, se é o risco físico, químico, biológico ou ergonômico. Opa, escritório é ergonômico. Então ali vai fazer uma avaliação se o risco ergonômico que o trabalhador está exposto ali durante as suas 8 horas de serviço, se é pequeno, médio ou grande. Tá legal? Mais ou menos assim. A gente vai falar sobre o mapa de risco também mais na frente, tá? Para a gente poder entender e compreender o que é o mapa de risco, conforme o reconhecimento. Tá bem? Então essas são algumas técnicas de análise de risco industriais que são muito importantes e são ferramentas dispensáveis durante uma etapa de reconhecimento. Vamos passar aqui agora para a avaliação. Então, primeiro a gente vai fazer o que, pessoal? A gente vai se antecipar ao risco, né? Depois a gente vai reconhecer o risco através de técnicas. Logo depois a gente vai fazer o que? A avaliação. Que a avaliação é um processo de avaliar e dimensionar a exposição do trabalhador e a magnitude dos fatores ambientais, né? Nessa etapa, serão obtidas informações necessárias para determinar a prioridade de monitoramento e controle ambiental. E também para determinar as prioridades de monitoramento e controle ambiental com a interpretação dos resultados nas medições representativas das exposições, de forma a subsidiar o equacionamento das medidas de controle. Na etapa de avaliação, se estabelece um plano de monitoramento estratégico através de amostras, tá? Para avaliar quantitativamente os fatores potenciais de exposições e a eficácia das medidas de controle. Ou seja, além de eu pegar e avaliar, né, quantitativo, ou seja, avaliar de forma quantitativa, né, os riscos ali, o potencial dos riscos para os trabalhadores, a gente vai ter que ver a eficácia das medidas de controle. Ou seja, eu vou ter que implantar medidas protetivas, mas eu também tenho que fazer uma avaliação se aquelas medidas vão ter um controle efetivo. Tá legal? E logo depois disso, a avaliação objetiva determina a exposição, ou seja, quantas vezes, quanto tempo o trabalhador fica exposto àquele agente. Vou dar um exemplo. Ruído. Nós estamos num local muito ruidoso. Essa avaliação de forma quantitativa, né, ele vai me determinar quanto tempo que eu, como trabalhador, né, vou ficar exposto àquele ruído. Tá? De acordo lá com a NR de número 15, que ele fala sobre insalubres, atividades insalubres, ele vai ter uma tabelinha lá que vai determinar, por exemplo, como eu citei o ruído, se o ruído estiver acima do limite de tolerância, tá? Ali vai ter uma tabelinha que vai determinar a quantidade de tempo que eu vou ficar exposto àquele ruído. Só um exemplo, tá, pessoal? Um exemplo, estou num local bastante ruidoso e conforme lá fez uma avaliação, colocou um aparelhozinho, fez a medição, viu que ali o ruído está acima do limite de tolerância, ou seja, está a 110 decibéis ali. O ideal para mim é ficar a 85, né? O ideal, mas passou de 85 por 86, 110, ou seja, o ruído está muito alto, está acima do limite de tolerância. Aí então ali eu vou ter que determinar a exposição do trabalhador a esse ruído. Exemplo, novamente, vou pegar a tabelinha lá e vou dizer, ó, o trabalhador ele vai ter que passar 30 minutos exposto àquele ruído e passar 2 horas em repouso, tá? Mais ou menos assim, tá, pessoal? Vamos consultar a tabela lá de acordo lá com a NR número 15 e a gente vai ter uma tabelinha lá padrão lá que vai determinar a exposição e o repouso do trabalhador conforme a exposição do risco, tá ok? Só exemplo. Vamos aqui para frente. Logo depois que a gente faz a avaliação, nós vamos fazer o controle. O controle é selecionar meios, medidas e ações, ou seja, procedimentos de trabalho, para eliminar, neutralizar, controlar ou reduzir os riscos a um nível aceitável. Se o risco ambiental estiver acima do limite de tolerância, eu vou tentar controlar para baixar, né, o nível, tá, da minha exposição àquele risco. De que forma? Vou tentar neutralizar e controlar, tá bem? A fim de atenuar os efeitos
a valores compatíveis com a preservação e a saúde, bem-estar e conforto do trabalhador. Então, as medidas de controle podem estar relacionadas ao meio de trabalho ou ao trabalhador, conforme a sua hierarquia de controle, que deve ser, vamos ver aqui a hierarquia de controle agora. Controle na fonte do risco. Que é isso? Melhor forma de controle deve, primeiramente, deve ser a primeira opção, controle na fonte do risco, porque ela envolve substituir materiais ou produtos, manutenção, substituição, modificação do processo de equipamento, ou seja, o equipamento está muito ruidoso, está prejudicando, a solução é retirar aquele equipamento ali, porque ele vai estar prejudicando o trabalhador, ou seja, eu vou lá na fonte, vou lá na raiz, está prejudicando? Retira daí, não tem como eliminar, não tem como controlar? Não, retira. Controle na trajetória do risco entre a fonte e o receptor, ou seja, quando for possível controlar na fonte, quando não for possível controlar na fonte, podemos utilizar barreiras de transmissão do agente, tais como barreira isolante, refletoras, sistema de exaustão. Aqui ele está me dizendo o seguinte: eu tenho uma máquina, equipamento ali ruidoso. Cara, eu não posso tirar essa máquina daí, não teve como eu agir na fonte. Então a gente vai tentar, conter aquele ruído ali. Vou colocar alguma barreira, um abafador, sei lá, algo que reduza um pouco aquele ruído. Tá legal? E logo depois nós temos o controle no receptor, ou seja, no trabalhador. As medidas de controle do trabalho só devem ser implantadas quando as medidas de controle na fonte e na trajetória forem inviáveis, ou seja, não fizerem efeito. Aí eu vou lá, situações emergenciais, como exemplo, educação, treinamento, equipamento de proteção individual, higiene, manutenção, exposição, rodízio de tarefa. Ou seja, pessoal, muitas pessoas falam, quando a gente fala sobre segurança do trabalho, elas pensam que o EPI, ele vem como a primeira barreira de controle com relação à exposição do risco. Negativo. O EPI, ele é a última solução. Depois que a fonte falha, a trajetória do risco também falha, aí a gente vai lá no trabalhador. A gente vai pagar um EPI para o trabalhador. Vamos voltar para o ruído lá de novo. Ah, tá ruidoso. Opa, vamos pagar um abafador tipo concha, aquele lá com CA bacana, com certificado de aprovação, lá liberado pelo Inmetro, que ele realmente vai vedar ali e o trabalhador não vai ficar tanto exposto àquele ruído ali com risco de ter alguma doença ocupacional futura. Tá bem? Mais ou menos assim que funciona. Deu para entender, pessoal? Tranquilo? Então vamos lá. E é importante ressaltar o caráter multidisciplinar da higiene do trabalho, que envolve não apenas medidas de engenharia e questões estratégicas, ou seja, técnicas, mas também as informações advindas de estudos, médico do trabalho, que é a parte do periódico, quando o trabalhador ele entra na empresa que ele é admitido, ele faz um exame admissional e tem os periódicos, semestral, mudança de função e etc. Tá? Então pretende com que isso? Pretende identificar possíveis alterações, no organismo do trabalhador, provocado pelos agentes agressivos, quais ter passado despercebidos, ou até mesmo como comprovantes que as medidas de controle adotadas foram eficazes ou ineficazes. Tá bem? Então vamos lá, continuando. Pessoal, repare que quando a gente falou com relação à antecipação, avaliação, reconhecimento, e controle dos ambientais, a gente falou um pouco sobre a questão de dados quantitativos e qualitativos. Só para ficar bem claro, dados quantitativos visam coletar dados concretos, ou seja, números, tá legal? Enquanto os qualitativos, ele fala sobre estruturar a estatística, de forma como base, tirar a conclusão. Tá bem? É só ficar bem claro. Quantitativos é questão de números. Qualitativos é a qualidade do produto. Vou dar um exemplo aqui bem claro aqui. Um exemplo.
Filmes. Com que frequência você assiste filmes? Você assiste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes por dia você assiste filme? Né? Isso é uma forma de medir o quê? Uma forma quantitativa de medir a quantidade de filmes que eu vou assistir ao dia. Agora, quando eu falo de qualidade, eu quero saber o filme que você assistiu, você gostou? Foi bom o filme? A história foi legal? Ficou bem claro, né? Quantidade com qualidade. Tá? E na qualidade a gente costuma fazer entrevista, tá? O trabalhador, como é que tá a área, se está bem, se está mal, se está ruim, se está legal, o que pode melhorar. Tá bem? Vamos continuar. Agora a gente vai falar um pouco sobre o que é preciso para o trabalhador, né, trabalhar com a higiene ocupacional. O que é preciso? Basicamente é necessário um excelente embasamento teórico. Precisamos conhecer o processo, equipamentos, matéria-prima, assim como a relação da exposição, dose e a resposta, as metodologias de avaliação, né, nacionais e internacionais e a literatura técnica associada que existe em termos de legislação, conforme a prevenção já estabelecido, tá? E na sequência são necessário conhecimento prático, a gente tem que ter na prática conhecer esses riscos que nós estamos expostos, nos quais serão estudadas situações ambientais de trabalho com análise de posto de trabalho, a detecção de contaminantes, o tempo de exposição, medida de controle, né, ou seja, a medida coletada das amostras. Tudo isso, pessoal, faz parte da higiene ocupacional. De posse de dados obtidos, será necessário o conhecimento analítico, né, ou seja, a análise do resultado. Como eu falei agora há pouco, ó, a análise é qualitativa e quantitativa. Acabei de explicar, né, o que é quantitativo, o que é qualitativo. Dos dados contaminantes presentes no meio de trabalho, ou seja, o que ele quer dizer para mim é que a equipe multidisciplinar, né, ou seja, o SESMIT, através da seu médico de trabalho, né, seu engenheiro e técnico de segurança e demais profissionais, eles vão fazer medições na área. Essas medições elas vão ocorrer de forma qualitativa e quantitativa. E logo após essas medições vai ter as amostras, a gente vai trabalhar por amostragem, né? O que o trabalhador está exposto, se está exposto ali acima do limite, se está abaixo, se está ideal para ele trabalhar de forma segura e confiável, tá? Então, mais ou menos, ela trabalha em cima disso, tá? De dar conforto ao trabalhador. Por isso que é importantíssimo a gente estudar higiene ocupacional e não só estudar, conhecer. Tá legal? Vamos encerrar por aqui. Eu tenho uma atividade para passar para vocês. Essa atividade eu vou passar pelo Zap, tá? Aí eu creio que a escola ela vai estar passando a atividade para vocês com relação à higiene ocupacional. O que vocês entenderam? Eu vou estar prescrevendo essa atividade e espero que vocês realizem ela de forma prática e objetiva e nos mandem de volta, tá ok? Um abraço a todos e até breve.